Este vídeo mostra rolos compressores israelenses, tratores e caminhões pavimentando uma nova estrada ao longo da fronteira Gaza-Egito. Eles estão construindo uma nova zona tampão, conhecida como Corredor da Filadélfia, e os israelenses estão lá para ficar. Assim parece durante o dia. Novas realidades no terreno estão sendo projetadas, realidades que sugerem o objetivo final de Israel para Gaza. Ao afastar a imagem, podemos ver Israel construindo redes de estradas por toda a faixa de Gaza, algumas com quilômetros de largura, incluindo uma zona tampão ao redor das bordas do enclave. Estas serão fortificadas com postos de controle, torres de vigilância, bases e outras ferramentas de vigilância. Usando esses corredores estratégicos, o exército israelense será capaz de monitorar qualquer ponto em Gaza sem necessariamente ocupar todo o território. A ideia é que, na Gaza pós-guerra, sempre que os combatentes do Hamas emergirem do subterrâneo e se prepararem para disparar foguetes, os israelenses os detectariam em no máximo alguns minutos e lançariam um contra-ataque. A liderança israelense acredita que esses corredores tornariam transgressões futuras do Hamas improváveis a longo prazo, ou pelo menos diminuiriam o dano que podem infligir. A população civil palestina poderia retornar, embora residisse em pedaços menores de território, cada um desconectado do outro. O conflito é assim: a mão que vence é a que desenha o mapa. Enquanto isso, uma segunda frente esquentou no norte. As forças israelenses entraram em território libanês e o Irã respondeu disparando mísseis contra Israel. O campo de batalha está se ampliando. No entanto, enquanto todos os olhos estão em outro lugar, o plano mestre israelense para Gaza está avançando a todo vapor. Israel e Hamas estão lutando em campo aberto, enquanto navegam por um campo minado político a portas fechadas. Grande parte das negociações converge em torno das configurações das zonas tampão israelenses, dentro de Gaza, na forma de corredores extrajudiciais. Netanyahu está inflexível sobre 2, mas um terceiro já está em construção e mais 2 estão em andamento. Com esses corredores, Israel poderá ditar permanentemente a vida em Gaza, enquanto permite que suas tropas se desloquem rapidamente por todo o enclave. Um dos principais pontos de impasse nas negociações até agora tem sido o Corredor da Filadélfia, e especificamente quem o controlará. Medindo aproximadamente 14 quilômetros de comprimento e 100 metros de largura, o corredor bissecta o município de Rafa, em Gaza, e a região do Sinai, no Egito. Ele se estende do mar Mediterrâneo até a travessia de Kerem Shalom, que é o ponto de encontro de Gaza, Egito e Israel. O corredor também inclui a travessia de Rafa, o único ponto de trânsito entre o Egito e Gaza. No entanto, essa travessia tem sido aberta e fechada repetidamente ao longo dos anos, dependendo das circunstâncias de segurança. De acordo com o acordo de 1979, Israel teve permissão para implantar forças armadas limitadas no corredor, mas não mais do que 4 batalhões de infantaria, incluindo a infraestrutura militar apropriada. No entanto, Israel não tinha permissão para implantar tanques, artilharia ou mísseis antiaéreos. Portanto, a operação do Corredor de Filadélfia foi coordenada principalmente pelo Egito, e este arranjo formou um componente fundamental do Tratado de Paz israelense-egípcio. Em 2005, Israel retirou seu exército de Gaza como parte de um plano de desengajamento. Esta saída incluiu uma retirada do Corredor de Filadélfia, bem como a retirada de cerca de 9.000 colonos israelenses que viviam em 25 assentamentos ilegais em Gaza. O Egito então assumiu total responsabilidade sobre o Corredor de Filadélfia e a Autoridade Palestina foi posteriormente incorporada à missão. Pouco depois, um segundo acordo legal foi assinado entre o Egito e Israel, permitindo que o primeiro implantasse 750 guardas de fronteira para patrulhar o corredor para fins de contra-terrorismo e não militares. A responsabilidade do Egito se expandiu,
e agora ele tinha a tarefa de prevenir o contrabando e a infiltração. 2 anos depois, em 2007, o Hamas assumiu o controle total da faixa de Gaza e removeu a autoridade palestina da região. Israel respondeu impondo um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo na faixa de Gaza. Ninguém entrava ou saía sem a permissão de Israel. Enquanto isso, o Egito abriria intermitentemente a passagem de Rafah durante esse período. Preso entre o Egito e Israel, o Hamas optou por uma nova estratégia. Começou a construir túneis entre Gaza e o Sinai do Egito. Essa infraestrutura subterrânea era usada para contrabandear mercadorias e armas, mas a escala era enorme. Entre 2011 e 2015, as forças egípcias destruíram mais de 2.000 desses túneis do Hamas, e esses eram apenas as passagens que foram detectadas. Usando esses túneis, o Hamas criou novas realidades no terreno. A travessia de Rafah não era mais o único ponto de entrada e saída para Gaza. Mais importante, nem o Egito nem Israel exerciam qualquer controle sobre os túneis. Netanyahu e seu gabinete identificaram o corredor da Filadélfia e os túneis do Hamas que correm por baixo como o elo mais fraco na cadeia que cerca Gaza. Então, quando as hostilidades atuais começaram, Israel retomou o controle do corredor em maio de 2024. Agora está insistindo em manter uma presença lá para impedir que o Hamas reponha seus recursos perdidos. O gabinete de Netanyahu argumenta que, sem o controle israelense sobre o corredor da Filadélfia, o Hamas se rearmará e construirá sua força militar e infraestrutura em alguns anos. Isso transformará Gaza em uma responsabilidade de segurança de longo prazo para Israel. O Hamas vê isso de maneira diferente. Seus negociadores exigem que todas as forças israelenses sejam retiradas do corredor e que a área seja devolvida ao controle do Hamas como parte de um cessar-fogo duradouro. O Egito também não está feliz com a presença israelense contínua no corredor. Os egípcios argumentaram que a presença militar israelense permanente em larga escala na área violaria o Tratado de Paz de 1979. Tecnicamente, eles têm um ponto válido. O corredor da Filadélfia tem sido uma zona tampão entre o Egito e Israel por mais de 4 décadas. Ele tem sido mantido através de 2 acordos bilaterais entre diplomatas egípcios e israelenses. Vários compromissos foram propostos desde maio, incluindo a retirada da maioria das forças israelenses em troca da instalação de torres de vigilância israelenses ao longo da fronteira. No entanto, o Egito rejeitou a proposta, enquanto Israel não pode simplesmente retornar à situação ao que era antes das hostilidades atuais. Os israelenses sentem que precisam garantir a segurança de suas comunidades de fronteira e, portanto, estão fazendo isso unilateralmente, pavimentando a totalidade do corredor. Essencialmente, agora Israel dita as regras no corredor de Filadélfia. O objetivo final de Israel para Gaza é desmantelar a presença do Hamas e garantir que nenhuma reconstrução possa acontecer novamente. Chamar o corredor da Filadélfia é essencial para esse plano, mas há mais nisso. Mais ao norte fica o corredor Netzarim. Foi estabelecido como resultado das hostilidades atuais. Medindo cerca de 6 km de comprimento e 2 km de largura, o corredor Netzarim se estende da fronteira israelense até o mar Mediterrâneo. Também divide a cidade de Gaza do resto da faixa. O próprio nome Netzarim é uma dica para o futuro. Netzarim era um dos assentamentos israelenses ilegais que existiam na faixa de Gaza antes da retirada israelense em 2005. Portanto, a reintrodução do nome sugere que os israelenses podem considerar renovar os esforços para construir novos assentamentos em Gaza. Alguns ministros israelenses de alto escalão, como Ben-Gvir, sugeriram isso. O corredor de Netzarim abriga pelo menos 5 bases militares avançadas que são usadas para monitorar e controlar o movimento de pessoas entre o norte e o sul de Gaza. A construção dos postos avançados
e o extenso desmatamento próximo indicam que a presença militar israelense no local será permanente. Então, mesmo após as hostilidades atuais diminuírem e os civis palestinos retornarem às suas casas ou ao que restou delas, Israel terá a capacidade de controlar a vida em Gaza sem a necessidade de ocupar totalmente a área. Netanyahu já declarou que, sob um acordo de trégua, Israel não se retiraria dos corredores de Filadélfia e Netzarim, incluindo a travessia de Rafah. Diplomatas palestinos rejeitam tais zonas de amortecimento em ambos os corredores e argumentam que Netanyahu adicionou esses pontos de negociação para descarrilar as conversas de cessar-fogo. Este é agora o principal obstáculo para um acordo de trégua. Mas até mesmo os americanos estão lutando com os novos pontos de negociação. O plano aprovado por Biden para negociações e até mesmo as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas não mencionam a presença israelense nos corredores de Filadélfia e Netzarim. Mesmo assim, Netanyahu persiste. Sem fiscalização, as regras não passam de meras sugestões. Paralelamente, Israel trabalha em uma terceira zona de amortecimento. As forças israelenses assumiram o controle do porto de Khan Yunis e desocuparam e limparam o trecho de território em direção à cidade israelense de Kisufim. Os edifícios foram destruídos e a maioria do terreno foi aplainado aqui. Um novo corredor provavelmente passará por este território, que marca um dos pontos mais estreitos da faixa de Gaza. Ele conectará diretamente as forças israelenses a Khan Yunis, permitindo a presença de soldados israelenses no local em minutos. A largura do corredor Kisufim ainda precisa ser determinada, mas suas configurações podem muito bem se assemelhar ao corredor Netzarim. Ao empregar essas três zonas tampão, os corredores Filadélfia, Netzarim e Kisufim, a faixa de Gaza, é efetivamente dividida em 3 blocos. Mas isso ainda não é o fim. Em agosto de 2024, médicos do mundo relataram que as forças israelenses operando na zona humanitária haviam realocado civis e trabalhadores de ajuda para outros lugares, diminuindo o tamanho da zona segura. É possível que Israel esteja planejando mais um corredor por aqui, atravessando diagonalmente os municípios de Rafah e Khan Yunis. Fazendo isso, aumentaria ainda mais o controle israelense sobre os movimentos de pessoas e mercadorias, separando a travessia de Rafah de Khan Yunis. Dependendo do resultado das hostilidades e negociações, este corredor ainda sem nome poderia ver a construção de nova infraestrutura militar israelense em uma data posterior. Também se fala em criar um 5º corredor para separar a cidade de Beit Hanun da cidade de Gaza. Este 5º corredor, também indo na diagonal, criaria um pequeno bolso de território que possivelmente poderia ser designado para reassentamento israelense. Ainda é cedo demais para dizer algo definitivo sobre os 2 corredores diagonais, mas os radicais israelenses expressaram apoio a tais projetos. A soma desses 3 ou possivelmente 5 corredores permitiria às forças israelenses monitorar qualquer ponto na faixa de Gaza e responder em minutos a qualquer ameaça. Em outras palavras, Israel está transformando Gaza em um aquário com vigilância por todos os lados. No geral, em sua luta contra o Hamas, Israel tem jogado o jogo a longo prazo. Alguns dirão que é um jogo lento. Agora, efetivamente, reduziu o Hamas de um exército capaz de disparar 1000 foguetes por hora para uma insurgência que pode disparar uma dúzia de foguetes em ocasiões especiais. Para os israelenses, a chave agora é impedir que o Hamas se reagrupe e reponha seus recursos. Em teoria, sempre que um lutador do Hamas emerge dos túneis subterrâneos, eles não teriam mais do que alguns minutos para montar e lançar um foguete antes de desaparecer. Esses são os termos que os corredores impõem a Gaza. Porém, os projetos raramente sobrevivem à construção. Enquanto o objetivo final de Israel para Gaza poderia haver tanto o retorno de civis palestinos quanto o retorno de colonos israelenses, os corredores se tornariam condutores de relâmpagos para futuros ataques.
Eles também não abordam as questões fundamentais entre israelenses e palestinos. O antagonismo entre as duas comunidades persistirá, se não piorar. Então, enquanto o mapa se dobrará e mudará, a inimizade permanecerá no lugar. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e Sagal. Obrigado!